Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou nas regiões celestiais. Bendito Deus e Pai. Olá, queridos e queridas, irmãos e irmãs da nossa querida Igreja Batista Icapuí. Mais uma vez estamos aqui, mais um domingo, com a nossa esperança renovada no nosso Deus, de que tudo irá dar certo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Nós jamais podemos esquecer disso. E nós que somos cristãos, sempre vemos e enxergamos uma luz ao fim do túnel. E nós vemos que essa luz está cada vez mais próxima, não é verdade? Nosso Deus está sempre conosco, sempre. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui, tendo essa oportunidade de nos reunirmos com vocês aí em casa e nós aqui. E juntos, sim, juntos, louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto. Se ainda não chegou as outras pessoas, vai chegando, vamos se aproximando, vamos nos preparando, né, para que esse momento seja único, de entrega, de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai amado que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, e te louvamos pelo dia que tu nos concedeste, Pai, pelos encontros que já tivemos durante hoje, Senhor, esse dia. Te agradecemos pela comunhão, Senhor, mesmo estando cada um em sua casa. Te agradecemos, Senhor, por esse elo que nos une, Pai, e nos faz com que a gente possa transbordar, Senhor, o teu amor. Amém. Que tu possas estar com cada um que está assistindo essa live, aqueles que irão entrar ainda, Senhor, cada família representada. Que esse momento, Senhor, seja todo dedicado a Ti, Senhor. Cada louvor, cada palavra, cada oração, Senhor, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus, o único Deus que merece toda a honra, glória e louvor, Senhor. Amém. Que Tu possas, amado Deus, estar conosco até o final deste momento, Senhor. E que Tu possas, Senhor, abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos Te prestar um culto racional, Senhor. Crendo sempre que Tu estás a nos ouvir, que Tu estás próximo a nós, Senhor, dirigindo as nossas vidas e os nossos passos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Cantai ao Senhor é o nosso primeiro cântico. Esse é um salmo e aí a gente vai fazer como fez na época de Davi, né? Vamos adorar ao nosso Deus.
no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra agora e em seguida nós vamos cantar mais um louvor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer, um privilégio mais uma vez poder estar aqui para entregar ao Senhor, fazer essa entrega essa tarde e oferecer ao Senhor aquilo de melhor que nós temos, a nossa adoração ao nosso Pai. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la, aonde você estiver, no Salmo de número 46. Salmo de número 46 diz assim, a partir do verso 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que as coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Louvar o Senhor. Este momento, mais do que todos os outros, eu acho, é tempo da gente meditar na palavra do Senhor, cantar a palavra do Senhor. Não de forma nenhuma tirar a palavra do Senhor da nossa mente, porque é essa palavra que nos sustenta no dia mau, essa palavra que nos fortalece o nosso coração. Então, cante conosco, nós vamos cantar mais uma vez agora um outro salmo, e que o seu coração seja fortalecido pela palavra do Senhor. Não é a nossa, porque a gente não tem, né? A gente não tem nada para oferecer, não temos essa condição, mas a palavra do Senhor é viva e é eficaz. Amém? Oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é
melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, Igreja Batista Icapuí, a todos que estão conectados conosco nessa noite, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração e vamos estar na presença do nosso Deus por meio desse meio de comunicação tão importante que nós temos com o nosso Deus, que é a oração. Nós oramos e ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, e é maravilhoso quando nós entendemos aquilo que Deus quer falar para nós. Vamos orar? Meus queridos, vamos dar só um minutinho aqui, tá bom? Para a gente fazer um ajuste técnico aqui, tá bom? Na câmera aqui, tá bom, meus queridos? Só um momento. Bom, meus queridos, estamos de volta. Posição certa agora, tá bom, meus queridos? Ficou bom agora, né? Ficou melhor. E vamos fazer um momento de oração, tá bom? Agora, quando você estiver, feche seus olhos, que você possa, nesse momento, concentrar seu pensamento e colocar o seu coração diante do nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, toda a honra, Deus, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, Senhor Deus, seja dado a Ti e pertence a Ti, Deus, pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, como Teu povo, imperfeitos, pecadores, mas somos gratos, porque apesar de todos esses defeitos, porque apesar de todos esses deméritos, Tu nos concede, Deus, a alegria, o privilégio, Deus, a honra de estarmos na Tua presença. Nos concede, Deus, o privilégio, a alegria, o regocijo, Deus, de Te adorar, de elevar, Senhor Deus, nossas vozes em adoração a Ti, de usarmos, Senhor Deus, os nossos talentos, de usarmos, Senhor Deus, principalmente a nossa vida para dar testemunho diante de Ti. Fomos criados, Deus, para Te adorar, e nós, Senhor Deus, queremos dedicar tudo que temos, tudo que somos, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos, Deus, humildemente, que aceite, Deus, a nossa adoração, que aceite, Deus, o nosso louvor, inclina, Deus, os Teus ouvidos,
Inclina, Deus, os teus olhos. Olha para nós, Senhor Deus, nesse momento. Com a tua infinita misericórdia, Deus, com o teu infinito amor, que o Senhor tem para cada um de nós. Nesse momento, meu Deus, nós queremos nos achegar aqui confiantemente, porque, Senhor Deus, nós somos seres humanos, nós, Senhor Deus, vivemos aqui nesse mundo rodeado, Deus, de pecado, rodeado de perigos, rodeado, Senhor Deus, do inimigo de nossas almas a todo momento, Deus, armando, Senhor Deus, ciladas contra nós. Nós temos a nossa natureza, Deus, pecaminosa, que todo dia vem, Senhor Deus, tentar nos afastar de Ti. Nós temos um mundo, Senhor Deus, com suas luzes coloridas, Senhor Deus, tentando nos atrair. Meu Deus, nós sabemos que não seremos vitoriosos sobre essas forças, Senhor Deus, sem a Tua ajuda, Deus, sem o poder do Teu Espírito em nossas vidas. Nós não seremos vitoriosos, Senhor Deus, se o Senhor não nos sustentar, se o Senhor não derramar, Senhor Deus, o Teu poder sobre nós. E nós, Senhor Deus, estamos aqui por causa disso, porque cremos que em meio a tantas coisas, Senhor Deus, que nós vivemos aqui, nós temos, Senhor Deus, a certeza que o Senhor está conosco. Nós temos, Senhor Deus, a certeza que o Senhor está nos guiando, está nos protegendo, está nos mantendo, está, Senhor Deus, nos segurando com a Tua mão poderosa. Ó Deus, Tu és o Deus forte, Tu és o Deus Shaddai, Tu és o Todo-Poderoso Adonai. Tu criaste, Senhor Deus, todas as coisas. Tu sabes, Senhor Deus, do fim desde o princípio. Tu tens, Deus, o controle de nossas vidas e de todas as coisas, Deus, em Tuas mãos. Nós queremos descansar na certeza, Deus, de que em todos os momentos o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai estar nos nossos caminhos, guiando as nossas decisões. Em todos os momentos o Senhor vai estar suprindo, Deus, as nossas necessidades, não só necessidades materiais, não só necessidades físicas, Senhor Deus, mas também as necessidades espirituais. Meu Deus, olha para o Teu povo nesse momento e chega, Deus, com a Tua providência em tudo isso que está acontecendo, Deus. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a enfrentar, a passar por essa tempestade que nós estamos, Senhor Deus, com a certeza de que mesmo que cheguemos, Senhor Deus, a adoecer, mesmo, Senhor Deus, que cheguemos a ser contaminados, o Senhor vai estar conosco, Senhor Deus, nos restaurando a nossa saúde, vai estar, Senhor Deus, nos curando. Mas se não for, Senhor Deus, a Tua vontade, que possamos a cada dia não duvidar, Senhor Deus. Eu sempre digo, Deus, que a salvação é a maior dádiva que o Senhor colocou em nossas vidas, que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Deus, a desejarmos o céu. Nos ajuda, Senhor Deus, a desejarmos, Senhor Deus, um novo céu, uma nova terra, no qual habita a justiça, onde não vai haver mais lágrimas, nem pranto, nem dor. Glória a Deus, glória a Deus. Porque todas essas coisas, Senhor Deus, aqui terão passado, e nós estaremos para sempre, Deus, eternamente contigo. Não há alegria, não há privilégio maior para o cristão, para a vida do cristão, Senhor Deus, do que um dia estarmos na Tua presença eternamente. Mas até esse dia, Deus, vem fortalecer a nossa fé, que a cada dia o Senhor desperta em nós, Deus, o desejo de sermos servos, que a cada dia o Senhor desperta em nós o desejo, Senhor Deus, de estarmos sendo guiados pela Tua palavra, no estudo da Tua palavra, Deus, que a cada dia o Senhor desperta em nós o desejo de estarmos mais e mais intimamente ligados a Ti, Deus, através da oração, que a cada dia, Deus, o Senhor coloca em nosso coração o desejo de proclamarmos o Teu amor, a salvação, Deus, que vem através de Cristo Jesus a todas as pessoas que conhecemos. Abençoa, Deus, o lar, a vida, Deus, os planos e os projetos de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor abençoe a todas, Senhor Deus. Nós te pedimos, nós clamamos por isso. Que o Senhor abençoe, Deus, a família Batista Icapuí. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado, Deus, no coração dos Teus filhos aqui na Igreja Batista Icapuí, a cada dia, Deus, o desejo de, apesar desse afastamento social, o Senhor tem colocado no coração, Senhor Deus, de todos os irmãos, o Senhor tem colocado, Senhor Deus, no coração do nosso pastor Abraão, o desejo, Senhor Deus, e a prática da vida em comunhão.
Então, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que está acontecendo. Obrigado, Deus, porque a tua igreja batista, através da generosidade, Senhor Deus, através do empenho, através da vida de oração e de dedicação, Senhor Deus, de teus filhos, tem abençoado outras vidas. Obrigado, Deus, e que o Senhor a cada dia possa, Senhor Deus, nos ajudar a permanecermos, Senhor Deus, dessa forma, até o Senhor vir e completar a boa obra, Senhor Deus, em cada um de nós. Continua conosco enquanto vamos estar aqui, porque, Senhor Deus, nós queremos que a tua palavra fale ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Para que o nosso coração, Senhor Deus, seja exortado, para que o nosso coração seja ensinado, para que possamos, Senhor Deus, a cada dia entender que sermos servos teus é um privilégio, Senhor Deus, que o Senhor deu a cada um de nós. Isso nós pedimos, Deus, não porque haja méritos em nós, mas é pelo teu amor e pela tua misericórdia, e em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. A ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por teu infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, 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 oh.
agora a receber a palavra do nosso Deus, através do nosso pastor Abraão. Que possamos estar com o nosso coração e as nossas mentes abertas para receber o recado que o Senhor tem para nós nesse dia. Que mais uma vez não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Meus irmãos, boa tarde, graça e paz a todos. Louvamos a Deus por mais este encontro, talvez o penúltimo, né, desta forma virtual. Essa semana eu me reuni com o Conselho Administrativo da nossa igreja, definimos que o nosso retorno ao templo da igreja, né, os encontros presenciais, se dará a partir do primeiro domingo de agosto. Então se prepare para esta data, para este momento. Os dias de auditório vazio ou quase vazio estão acabando, né? E nós pedimos aos irmãos que estejam orando por esse retorno, né? Nós não sabemos como nós vamos entender essa volta no primeiro momento, né? E precisamos da compreensão, precisamos do bom senso dos irmãos. Nós vamos ter que obedecer algumas recomendações, né, do Ministério que nós vamos adotar para garantir a segurança física de cada irmão que virá até a casa do Senhor para cultuá-lo, né? Então, mais adiante nós vamos soltar nos grupos da igreja, né, uma orientação oficial, né, do que foi decidido nesse encontro do Conselho Administrativo da nossa igreja, tá? Mas o que é certo, agosto será a data do nosso retorno. Então, o nosso culto ele vai ser híbrido, né? Uma parte aqui, algumas pessoas poderão vir à casa de Deus, né? A esse local que nos encontramos para cultuar o Senhor. E outra parte vai continuar nos acompanhando de casa. Nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos até normalizarmos, né, toda essa situação. Mas mesmo assim, independente de estarmos todos juntos ou parcialmente juntos, nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos, né, direto aqui do nosso templo, tá? Eu tinha outro aviso, sim, lembrei. Eu quero dizer para os irmãos, eu sempre tenho postado nos grupos da igreja, na página do Facebook, um cartazinho, né, com as contas da igreja, ou como os irmãos podem contribuir, né, com a manutenção da obra de Jesus Cristo, tá? E nesse tempo que nós não podemos ir deixar no gasofilácio o nosso dízimo, a nossa oferta, nós sempre trazemos a memória dos irmãos que nós continuamos precisando da generosidade, da liberalidade, do amor dos irmãos para tocarmos a obra do Senhor que nos foi confiada. Amém? Dentro da nossa série de mensagens Essência, hoje é a de número 3, nós vamos trabalhar um texto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, vamos fazer a leitura até o versículo 16, e diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar uma vez mais. Pai de toda graça, te agradecemos, ó Deus,
por este momento sublime, ó Deus, esse momento especial que todos nós nos preparamos para receber o pão da Tua palavra, Senhor. Nos permita, Deus, ter um coração receptivo, um coração capaz de compreender, Deus, o Teu anúncio, e que os nossos pensamentos estejam cativos, ó Deus, a Tua palavra que nos será ministrada nesta hora. É o que oramos ao Senhor, gratos oramos, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos pensar sobre o tema dentro dessa o terceiro domingo que nós pensamos juntos sobre o que é essencial para a missão da igreja, né? Hoje nós vamos percorrer os versículos do capítulo 4, a partir do versículo 10 até o 16, pensando sobre a formação e a edificação no Espírito de Deus, né? E a Bíblia diz que o Senhor, Ele deu dons aos homens, deu dons aos homens da igreja, ao seu povo regenerado, aos santos que o Senhor separou para si, e deu dons também aos homens comuns, né? Quando nós olhamos para um médico exercendo a sua função ali no local de trabalho, ali nós podemos enxergar o dom de Deus. Quando nós vamos ao oftalmologista fazer o exame para trocar o nosso óculos vencido, nós podemos ali encontrar alguém que recebeu um dom de Deus. Então as profissões, né, que os profissionais eles ocupam, são os dons de Deus. Mas quando nós olhamos para a igreja, nós vamos encontrar alguns dons próprios da igreja, para a igreja, que Deus pensou em capacitar, na verdade, qualificar, né, dar uma parte de si mesmo, né, para a sua igreja, distribuindo esses dons, né, que chamamos de presentes, que o Espírito de Deus dá, que Jesus Cristo nos dá. E é sobre essa questão que nós vamos pensar a partir de agora. E esses dons, eles foram dados para um fim específico. Cada um recebeu um dom do Espírito Santo, cada um foi habilitado com esse poder divino para dispensar esse poder divino em benefício de toda a igreja, né? Mas se nós não temos a compreensão acerca da importância desses dons, porque certamente ele cumpre um papel crucial para a edificação da igreja, nós negligenciamos, nós guardamos o nosso dom e não contribuímos para a edificação, para a saudabilidade do corpo de Cristo, qual nós fazemos parte. E quando nós não dispensamos esse dom que Deus nos deu, né, a edificação ou a qualidade de vida do irmão que ele não tem vai refletir na minha vida. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Quando eu encolho as minhas mãos, quando eu cruzo os meus braços e não exercito essa qualificação divina que há em mim, alguém que precisa do meu dom sofre, alguém que está esperando por esse dom que Deus me deu gratuitamente não desfruta dele, porque eu negligencio essa minha função dentro do corpo espiritual de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu sobre os dons para a igreja de Éfeso, como também escreveu para a igreja de Coríntios, na primeira carta no capítulo 12, como também escreveu à igreja de Roma no capítulo 12, como também Pedro escreveu na primeira carta no capítulo 4. Então percebam que os dons espirituais, eles fizeram parte do contexto da igreja primitiva e continua fazendo parte da igreja contemporânea. E o apóstolo Paulo, ele tratou sobre os dons concedidos pelo Senhor Jesus Cristo, né, aos irmãos da igreja de Éfesos, e é sobre esses dons, né, sobre essa liberalidade de poder que o Senhor Jesus Cristo distribuiu entre os seus santos, que nós vamos aprender juntos, né? Então, esse texto eu dividi em 3 partes. A primeira, nos versos 10 e 11, Jesus concedeu dons à igreja. A segunda parte, versos 12 e 13, né, nós vamos ver o exercício da diaconia mútua, né, o serviço colocado em prática, esses dons dispostos
à disposição de toda a igreja. E por último, os resultados que esses dons eles proporcionam, né? Os resultados obtidos quando eles são percebidos no meio do corpo de Cristo. E nos versos 10 e 11, Paulo, o escritor sagrado, se dirigindo aos irmãos de Éfeso, ele diz o seguinte no versículo 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele está dizendo que Jesus morreu, mas ressuscitou, foi assunto ao céu para governar e encher todas as coisas. Ou seja, a presença do Senhor, ela deve ser algo que venha a nos preencher. É por isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas casas, ele diz que nós sejamos cheios do Espírito, cheios da presença de Deus, cheios do caráter de Deus. Então, a intenção divina, a intenção de Deus é que todas as coisas sejam cheias da perfeição do Senhor Jesus Cristo, né? Das características do Senhor Jesus Cristo, da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. No verso 11, ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Começando por apóstolos, que ele concedeu dons aos apóstolos, né? Hoje nós ouvimos por aí afora algumas pessoas se intitulando apóstolos, né? Apóstolos dos dias atuais, apóstolos segundo não sei que entendimento, né? Mas do Senhor Jesus Cristo, primeiro, ele tinha que ter conhecido o Senhor pessoalmente, assim como eu conheço Lucas e Lucas me conhece. Segundo, eles deveriam ser testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Após a morte, o Senhor ressuscitou e eles puderam ver o Senhor vivo novamente. E terceiro, né? Eles deveriam autenticar os seus ministérios com milagres especiais, né? Paulo trouxe vida, Pedro trouxe alguém morto à vida, e outros milagres que Deus realizou através da vida apóstolos. Então, se alguém não viu Jesus, se alguém não conheceu Jesus, se alguém não viu Jesus ressurreto, se alguém não experimentou algo sobrenatural que Deus realizou através da vida dele, então essa pessoa não pode ser considerada um apóstolo de Jesus Cristo. Apesar de que a palavra apóstolo significa enviado, alguém que foi comissionado e enviado para representar esse alguém, Deus. Quando nós olhamos para a nossa estrutura eclesiástica dos dias atuais, todos nós fomos chamados e fomos comissionados por Deus para anunciar o evangelho da salvação, as boas novas de Deus. Então, esse apostolado hoje ele é universal, não o apostolado que o Senhor Jesus Cristo instituiu no seu tempo aqui na terra, mas a herança dos apóstolos, elas continuam sobre as nossas mãos e nós representamos a continuidade desse exercício, né, que agora todo cristão pode cumprir essa missão de ser evangelista do Senhor, de ser apóstolo do Senhor, que trata dos negócios de Deus concernentes à sua palavra. O outro dom que Paulo ele diz que o Senhor Jesus Cristo concedeu à igreja é o de profetas, né? Hoje não temos mais profetas, mas o dom de profecia, que é a exposição fiel das Sagradas Escrituras, né? Profetas como Isaías, como Jeremias, como Abacuque e todos os profetas do Antigo Testamento, né? E nós podemos considerar os apóstolos também como um tipo de profeta, porque a Bíblia ela foi completada pelos escritos dos apóstolos, né? Então a revelação especial de Deus, que era progressiva, ela terminou
com o ministério apostólico. Então nós podemos sim dizer que os apóstolos, eles também exerceram esse papel de profeta no tempo deles, mas no nosso tempo nós não temos mais revelação especial de Deus, nós vivemos a iluminação do texto revelado. O Espírito Santo, ele lança luz sobre a nossa escuridão, né? E a falta do conhecimento teológico de Deus é a nossa ignorância acerca da pessoa de Deus. E todas as vezes que o pastor prega, ele ocupa aqui a função de profeta, não de trazer algo novo, mas de trazer algo que a igreja precisa conhecer através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus no coração de cada crente. Eu tenho muito medo de pessoas que abrem a boca para dizer assim diz o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque é subjetivo. Você não tem certeza se essa palavra procede realmente. Das Escrituras não há erro, ela é inerrante, ela é suficiente. E podem prestar atenção. Todas as vezes que você encontra com alguém, varão, vem logo assim, varão, eu tenho a palavra de Deus para... É um crente picareta, geralmente é assim. Quando você vai olhar a vida do indivíduo, ele não tem nada com Jesus, ele não é um crente fiel a Jesus, a vida dele é um desarranjo só. Por isso que eu tenho muito medo. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus, ela é a profecia de Deus, ela é a verdade de Deus revelada. Tenho como me frustrar, me decepcionar com essa palavra, porque o Senhor veio. Mas ouvir de terceiros, aí eu particularmente não dou muita importância ao que as pessoas dizem que não sai das Sagradas Escrituras em nome de Deus. Faço uma muito de olhar a vida do crente que me diz algo, né? Entendeu ser da parte de Deus. Se é um crente piedoso, né? Se é um crente que tem um coração quebrantado, se é um crente que tem um testemunho ilibado, né? Se é um crente que o seu coração é um altar permanente ao Senhor, aí eu posso considerar. Mas qualquer pessoa me abordar e dizer, varão, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, eu coloco logo o pé para trás. Eu sei que o que Deus quer me dizer eu posso encontrar na sua palavra. O que Deus quer falar para a minha vida, eu tenho nas Sagradas Escrituras. Porque eu sei que eu vou viver todos os anos que me restam pela frente, e eu não vou ter condições de entender toda a Bíblia. O que a pessoa me diz vai resolver meu problema. Meu problema ele é resolvido quando eu encontro uma solução aqui, neste livro, que é a verdade revelada de Deus. O terceiro dom que o Senhor Jesus Cristo ele concedeu à sua igreja é o dom de evangelizar. Os evangelistas, né? Os evangelistas eram missionários itinerantes. No primeiro século, a igreja na sua diáspora, né? O povo espalhado pelo mundo antigo, né? Os crentes eles cumpriam esse papel de evangelistas natos, né? Eles levavam as boas novas a quem ainda não tinha tido contato com o evangelho de Jesus Cristo, né? E nós vamos ver vários exemplos no Novo Testamento, como Silas, como o próprio Paulo, como Barnabé, né? Como Filipe, o diácono que foi a Samaria evangelizar os samaritanos, né? E quando nós trazemos para a nossa realidade do contexto atual, né? Quando nós olhamos para as nossas células, as células estão cumprindo o papel evangelístico. Ali nós temos um grupo de evangelistas que estão tratando sobre o evangelho de Jesus Cristo, e pessoas têm tido contato com esse evangelho através da vida desses evangelistas da igreja que têm percorrido a nossa comunidade pregando o evangelho da salvação. O quarto dom que o Senhor concedeu à sua igreja é o de pastores e mestres, né? Que constitui um só ofício com dupla função, né?
Pastor, a ideia do supervisor, daquele que vigia a ovelha, que cuida da ovelha, que protege a ovelha. E o mestre é a ideia de transmitir o conhecimento de Deus para a ovelha, alimentar a ovelha com a palavra de Deus, né? Então esse é um dom que o Senhor Jesus Cristo, Ele concedeu também à sua igreja. E todos esses dons, nós podemos traduzir assim como sendo dons que fazem parte do magistério da igreja do Senhor, da educação teológica do povo de Deus, né? E dito isso sobre os dons que o Senhor concedeu à sua igreja, dos versos 12 e 13, Paulo ele vai tratar sobre o exercício da diaconia mútua. Ou seja, se eu tenho essa compreensão de que Deus ele me deu um dom, e esse dom ele é potencializado quando eu recebo o ensinamento doutrinário que o meu pastor ele me transmite, né, o cuidado pastoral que ele dispensa com a minha vida. Então eu tenho que fazer a minha parte agora e dispensar isso em benefício da família de Deus que eu faço parte. E aí Paulo ele vai dizer isso para os irmãos de Éfeso nos versos 12 e 13. Ele diz o seguinte: esses dons, né, essa capacitação teológica, esse ensino bíblico que a igreja recebe do Espírito Santo de Deus, ele diz assim: isso é com vistas no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, né? Com vistas no aperfeiçoamento dos santos. Isso tem a ver com o conserto progressivo do caráter cristão. Todas as vezes que eu recebo da palavra de Deus e coloco em prática, algo é consertado do meu caráter. E esse caráter, ele não se conserta de uma vez, porque nós vivemos o tempo da santificação, e todos os dias o Senhor ele trabalha em nossa mente, todos os dias o Senhor trabalha no nosso coração, e a nossa vida, por assim dizer, é uma oficina que o Espírito Santo, se permitirmos que as portas dessa oficina elas se abram para Deus, ele trabalha todos os dias, nos consertando de erros que nós cometemos antes do nosso encontro com o Senhor. Então todas as vezes que eu sou consertado de algo que o meu caráter não coaduna com o caráter de Cristo, eu me torno mais perfeito aos olhos de Deus, eu me torno mais perfeito aos olhos da igreja, eu me torno mais perfeito aos olhos da sociedade que eu vivo. Com vistas também, o apóstolo Paulo ele diz do versículo 12, ao desempenho do serviço, no servir uns aos outros. Ou seja, à medida que eu vou sendo consertado, isso vai me despertando para que eu contribua, para que outros também, através da minha vida, possam receber conserto de Deus. E esse serviço, ele seja algo constante em minha vida e na vida daqueles que eu tenho servido também. Com vistas também na edificação da igreja, né? Construção homogênea, ou seja, todos crescendo ao mesmo tempo, de forma igualitária e constante, né? Que toda a família de Deus possa receber o conserto do caráter, possa entender que é importante servir a uns outros e que esse crescimento constante vai acontecer na mesma medida e no mesmo tempo. Hoje pela manhã nós tivemos a volta da nossa escola bíblica discipuladora e tivemos 7 pessoas na sala virtual. Eu não sei o que pode ter acontecido, talvez dificuldade de entrar, não sei, Deus sabe, né? Mas quando o ensino teológico, que aí a gente volta aqui na questão do magistério da igreja dentro dos dons, ele é oferecido a família de Deus, e a família de Deus rejeita, 7 recebe, né? E o restante, alguns, né? Porque outros estavam na escola de líderes comigo, outros estavam na classe dos iniciados da fé com a irmã Kaline, mas o restante, onde estavam? Eu tenho 9 alunos, 7 entraram hoje pela manhã na sala virtual com o professor Arthur, eu acho que mais 8 também na sala da irmã Kaline, né? Então 9, 17, 7,
24, né? 24 pessoas foram beneficiadas pelo magistério da igreja. A teologia chegou na mente e no coração dessas pessoas. E os demais? O que acontece na prática? 24 avançou, conheceu mais de Deus, amadureceu mais de Deus, recebeu o conserto de Deus, mas os demais, infelizmente, continuam necessitando do conserto. Vão ficar para trás. Mas a ideia de Deus, a proposta de Deus é que todos cresçam de forma igualitária, um crescimento homogêneo e que seja simultâneo ao mesmo tempo, né? Quando se constrói uma igreja, quando se constrói uma casa que delimita lá o baldame ou o alicerce, né? A ideia do construtor, do proprietário da casa é que levante as paredes na mesma proporção, na mesma medida, na mesma velocidade. Ninguém constrói um baldame, né? Aí levanta uma parte da parede, se a pessoa tem o dinheiro suficiente para levantar a casa, e levanta lá a parte dos fundos e deixa a parte da frente para levantar depois. Não. A ideia de se construir uma casa é que ela seja levantada ao mesmo tempo, as paredes na mesma velocidade. E assim deve ser também a casa de Deus, porque enquanto alguns recebem do ensino teológico, enquanto alguns são consertados pelo poder da palavra, outros ficam para trás, sofrendo, perecendo, arquejando, raquíticos do conhecimento de Deus. No versículo 13, Paulo ele vai dizer o seguinte: que até quando isso deve acontecer? O conserto progressivo do caráter, servir uns aos outros e construção homogênea, né, e constante da família de Deus. Aí ele vai dizer aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Hoje já tivemos uma diferença aí, nessa ideia aqui do autor sagrado, porque se uma turma participou dos ensinos teológicos hoje e outras não, essa unidade da fé está comprometida. Não tem como a igreja ter a mesma unidade da fé, né? Uns vão estar na frente, outros vão estar lá atrás. Então ele diz o seguinte: unidade da fé tem a ver com o mesmo entendimento teológico. Percebe que quando nós não praticamos as mesmas coisas, quando nós não dedicamos o mesmo tempo às coisas de Deus, uns avançam e outros ficam emperrados ou até retrocedem na fé. Uns engordam com a palavra de Deus e outros emagrecem, perdem peso, a sua fé. É isso que o autor sagrado aqui está nos dizendo hoje. Ele diz que a perfeita varonilidade tem a ver com a força do poder da palavra de Deus. Talvez explique a nossa geração de tantos fracos. Porque ele diz aqui, isso aqui tem força de promessa, queridos. Ele diz que a força do poder da palavra de Deus estará em nós. Nós iremos acumular essa força que o Senhor irá liberar sobre a nossa vida. E ele fala a medida da estatura plena de Cristo, a meta a ser alcançada. Essa é a meta estabelecida por Deus, não é uma meta minha do pastor, não é uma meta do seminarista Júnior Oliveira, não é uma meta de Deus. E meta não é a mesma coisa de objetivo. A meta é um ponto que eu tenho que chegar, essa é a minha meta. Mas o objetivo, talvez, se eu conseguir chegar na meta, eu vou atingir meu objetivo pleno. Mas se eu não chegar na meta, eu vou atingir um objetivo parcial. Vocês percebem a diferença do significado de meta e de objetivo? Todos nós recebemos essa meta, mas nem todos compreendem ou se esforçam para atingir essa meta. Nos versos 14 e 16, ele vai tratar sobre os resultados a serem obtidos, ou seja, os benefícios,
é de quando nós colocamos esses ensinamentos teológicos em prática, quando nós trocamos mutuamente esses serviços, que os dons que o Senhor ele deu à sua igreja podem oferecer à família de Deus. Ele vai dizer o seguinte aqui nos versos 14 a 16: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a errar. Ora, isso aqui tem a ver com estabilidade espiritual. Eu guardo a palavra do Senhor no meu coração com alegria, com convicção, com firmeza e fidelidade a essa palavra, a exigência dela para a minha vida. Eu vou ter uma vida espiritual estável. Mas quando, do contrário, queridos, a minha vida vai ser instável espiritualmente. Uma hora eu vou ser mais carnal, outra hora eu vou ser espiritual. É isso que o apóstolo Paulo, ele quer dizer quando ele fala que não sejamos como meninos. Ou seja, quando eu rejeito o ensino teológico da minha igreja, quando eu não coloco em prática esse ensino teológico da minha igreja, eu me comporto como meninos, como menino. E ele usa aqui a palavra agitado de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. É a ideia de um barco que está no mar, né? E a tempestade o levou para a beira-mar, e nessa beira-mar tem muitas pedras, né? E que o navio, o comandante do navio não consegue enxergar essas pedras porque elas estão submersas, mas num ponto desse levar e voltar do vento, vai bater numa pedra e a embarcação vai naufragar. É isso que ele está dizendo, ou seja, é prejuízo, é sofrimento, não vale a pena. Instabilidade espiritual, ele compara comportamento de um menino, mas a estabilidade espiritual, ele se refere a alguém adulto, alguém que tem convicção da sua fé, é firme no que crê, é fiel porque vive a vontade de Deus, as exigências da vontade de Deus reveladas na sua palavra. No versículo 15 ele fala sobre a verdade sem amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Quando eu faço algo para alguém, mas eu sou bruto, eu sou violento com essa pessoa, isso não é o amor verdadeiro que Paulo se refere aqui. Quando eu ajudo alguém, mas o meu coração é falso, é hipócrita, né? Não é sincero, isso também não é amar de forma verdadeira, não é seguir a verdade em amor. Em Provérbios 27, versículo 6, o sábio ele escreve o seguinte acerca dessa questão: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir uma verdade em amor, de caminhar com alguém que caminha em verdade, no amor verdadeiro de Deus. Às vezes também pessoas têm dificuldade de falar a verdade, porque não quer magoar o outro, porque não se sente confortável em ser verdadeiro, prefere se comportar de forma hipócrita, às vezes até bem intencionado, mas infelizmente a Bíblia diz que isso é hipocrisia. Quando nós não tratamos com a verdade em amor, isso é hipocrisia. Quando nós ajudamos o próximo, mas o nosso coração pensa de forma diferente, isso é hipocrisia. É o que o texto propõe aqui, é o que o apóstolo Paulo lhe disse à igreja de Éfeso. No versículo 16, para a gente terminar, ele diz o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado e
consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, né? Aqui ele fala sobre uma cooperação espiritual. Nele, Jesus, o corpo inteiro, toda a igreja, bem ajustado. Como é que nós podemos ter uma igreja ajustada se a igreja não é esmerada em buscar o conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, né? Os ensinamentos que a igreja oferece aos seus membros? Não tem como, meus irmãos, é impossível. Bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Paulo, ele resumiu tudo o que ele disse desde o versículo 10, nesse versículo 16, o que deve ser a constância, né? Algo permanente no comportamento da igreja do Senhor, tá? E trazendo para a nossa realidade prática, eu quero considerar algumas questões aqui com os irmãos, rapidamente, eu não vou me deter muito, tá? Eu vou ler e brevemente eu vou trazer assim uma indagação para que nós possamos juntos refletir se estamos alinhados ou se precisamos de alinhamento para viver o princípio da palavra de Deus, tá? Então, em primeiro lugar, considerando que o Senhor Jesus concedeu o magistério da igreja ao pastor mestre para ensinar os cristãos e a difundirem o ensino teológico, pode-se dizer que o progresso espiritual depende de uma resposta positiva da igreja em querer crescer no conhecimento de Deus. Queridos, nós não temos como ter uma vida salubre, uma vida saudável, uma vida que nós enxergamos na perspectiva divina, se nós não dedicamos o nosso tempo a conhecer o Senhor. E a nossa igreja, quando pensamos como batistas que somos, quando pensamos como igreja batista e capuí local que somos, nós temos valorizado, nós temos a preocupação de que a igreja aprenda sobre Deus. Quando nós estabelecemos uma meta de chegar até dezembro com todas as doutrinas básicas do cristianismo dadas à igreja, é porque nós queremos que a igreja conheça quem é o Deus dela. E tem muito crente que não conhece o Senhor Deus, conhece de ouvir falar, né? Mas não conhece como Ele de fato é. Quando eu me distancio da palavra de Deus, eu me distancio também do conhecimento do Senhor. Eu estou dizendo, eu quero conhecer outras coisas, eu quero conhecer outras pessoas. Deus eu não quero conhecer. Eu não me importo com o que Deus ele deixou revelado na sua palavra sobre a minha vida. Na prática é isso. Você diz que ama o Senhor, você diz que adora o Senhor, você diz que louva o Senhor, você diz que bendiz ao Senhor, mas como é que você bendiz, como é que você louva, como é que você adora, como é que você ama alguém que você não conhece? É incoerente. Isso é incoerente. Porque se eu não conheço as 10 doutrinas básicas do cristianismo, eu não conheço o Senhor Jesus Cristo, eu acho que conheço. Se queremos ser uma igreja saudável, se queremos ser um povo salubre, queridos, nós precisamos responder com interesse, né? A gente canta, assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração. É assim? Me ajude aí, pelo amor de Deus, que eu não sei o resto. Precisa de ti assim, Deus meu e Rei meu. A gente canta com tanto fervor, mas quando a gente vai olhar na prática, o camarada não aparece na sala do ensino cristão. Talvez não esteja nem aí assistindo essa mensagem, mas canta, canta sem saber por que está cantando.
sem nexo, sem sentido, um cristianismo vazio, um cristianismo raso, crentes que ninguém consegue ver a imagem e semelhança de Deus, porque o caráter mundano permanece sobrepondo o que deveria ser o caráter de Cristo. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude. Muito bem. Sem conhecimento, crescimento teológico, não haverá progresso espiritual e muito menos ser cheio de Deus, queridos. Precisamos progredir no conhecimento teológico. Segundo, se o ensino teológico da igreja é alinhado com a sã doutrina, nós pregamos a palavra. Nós pregamos aqui como o Novo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento pregavam, lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto. Essa é a pregação bíblica, e nós aqui pregamos assim. Nós não trazemos aqui fábula, nós não trazemos aqui falsa esperança, nós não trazemos aqui coisa criada da mente humana, não, nós trazemos o que o texto diz. E o ensino teológico da igreja é alinhado com a sã doutrina, é perceptível a presença do caráter de Cristo, do comportamento da igreja? Qual o fruto disso na prática, na vida da igreja, espiritual da igreja? Nós enxergamos esses frutos do comportamento dos irmãos, pessoas alegres, pessoas de paz, pessoas amorosas, pessoas benignas, pessoas longânimas, pessoas mansas, pessoas fiéis. É isso que nós enxergamos no comportamento da igreja? Ou não? É isso que você vê na sua vida como crente? Você se enxerga dessa forma? Responda isso para você mesmo e para Deus. Segunda pergunta: o servir uns aos outros acontece na igreja? Aqui está começando a acontecer, graças a Deus, porque eu tenho ensinado o rebanho que Deus me confiou a servir uns aos outros. Isso tem acontecido, talvez de forma tímida, né? A gente tem muito o que melhorar, mas algo já aconteceu diferente nessa igreja. Nós começamos a nos aproximar do que o texto sagrado aqui recomenda, que devemos exercitar os nossos dons, que devemos olhar uns para os outros, que devemos amar uns aos outros e que devemos exercitar o sacerdócio universal que Deus nos deu. Outra pergunta: há um interesse unânime para buscar a edificação mútua de todos? Eu acho que essa resposta nós já temos, né? Porque hoje pela manhã muitos irmãos ficaram fora do ensino teológico. Queridos, eu vou dizer uma coisa muito séria a todos vocês que me assistem nessa hora. Quando nós vamos para distante da vontade de Deus, nós pecamos contra Deus. Quando nós não damos resposta ao texto sagrado, essas respostas que Deus quer da tua vida, se você não mudar, você vai continuar pecando. Não estranhe se Deus ficar em silêncio quando você orar a Ele pedindo alguma coisa no momento de desespero. Não estranhe se a sua vida é empacada. Atribua o seu pecado. Reconheça que você está em dívida e falta com Deus. Se conserte com Deus, para que o Senhor, Ele possa cumprir a parte dEle na aliança que Ele fez com você. Porque muitas vezes a gente quer todas as benesses de Deus, mas a nossa parte para entregar ao Senhor, nós não fazemos nada. E queremos que Deus continue nos abençoando ao nosso bel prazer. E não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona com Deus. Uma aliança entre duas pessoas, existe nessa aliança a responsabilidade de ambas as partes. Eu tenho certeza que o Senhor Deus cumpre a dele, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu não tenho certeza se nós cumprimos a nossa parte com o nosso Deus. Pense sobre essa questão importante que tem tudo a ver com a sua relação, com a sua aliança feita com Deus.
para ter o caráter de Cristo implica em ser santo, cooperar com a santificação do irmão e de toda a igreja. Se nós não fazemos isso, nós pecamos contra Deus, porque nós negligenciamos o papel que devemos exercitar e cumprir dentro da igreja. Terceiro, somos unânimes no entendimento e na prática do ensino teológico da igreja. Praticamos a mesma teologia, né? Eu acho que essa resposta também nós já temos. Porque quando irmãos ficam em casa, né, tem a semana todinha para fazer de tudo um muito, como é o slogan ali do sacolão, né? De tudo um muito. Mas o domingo que deveria ser do Senhor, o domingo que deveria ser um culto especial ao Senhor, não, domingo tem escola bíblica, discipuladora vai voltar, poxa, eu estou há 4 meses sem estudar, né? O natural é que o crente estivesse ansioso, estivesse como a música que eu acabei de cantar, assim como a coça, né? Anseia por água, mas não, estão fazendo de tudo um muito, do mesmo jeito que vinham fazendo a semana toda, porque não tem Deus como prioridade, não tem a palavra de Deus como primazia na sua vida. E como é que nós vamos ter o mesmo entendimento? Talvez explique, queridos, tanta dissensão, tanto partidarismo, tanta patotinha no meio da igreja do Senhor, porque há uma confusão de entendimento teológico, porque uns estão engajados, uns estão atualizados pelo Espírito Santo de Deus, outros estão defasados, estão dispersos, desinteressados, mas querem tumultuar a vida daqueles que têm algo especial com Deus. Vida com Deus. Muitas vezes a igreja ela não prospera, ela não avança, é um povo medíocre, um povo pobre espiritualmente, né? Porque não tem no coração o desejo, a sede, né? De ser como uma coça que anseia por água, de ser como uma terra seca que precisa da água que vem de Deus na sua palavra, que nos lava, que nos purifica. Mas nos acostumamos com a sujeira da carne, do mundo. Muitas vezes nós damos lugar ao diabo e não damos lugar ao nosso Deus. Misericórdia. Colocamos o nosso Deus como algo secundário em nossa vida, mas quando estamos em perigo, quando estamos em aflição, em tribulação, em necessidade, Deus é a primazia absoluta, não para ser adorado da forma correta, mas para ser exigido. Por algo que eu não consigo resolver, mas eu coloco para Deus resolver. Aí nessa hora Deus é primazia, Deus vem em primeiro lugar. Aí Deus, não, meu amigo, você vai ter que resolver o seu problema sozinho, porque se você quisesse que eu participasse da sua vida, você participava dos estudos teológicos que o ministério pastoral da igreja oferece, você era integrado às coisas da minha igreja, você me glorificaria com a tua vida, e aí sim, você estaria apto para vir até mim, e eu ir até você, e nos fortalecer naquilo que é importante para nós dois. Mas infelizmente você não faz nada por mim, agora quer que eu faça tudo por você? Negativo. Arrependa-se dos seus pecados, para que eu comece a te ouvir. É assim que funciona com Deus. Às vezes brincamos com o Senhor, brincamos de ser crente com Deus, mas Deus não brinca de ser Deus. Amém? Não sei mais nem onde é que eu estou aqui, mas vamos lá, eu vou me achar aqui. Somos unânimes, eu li até aqui. Praticamos a mesma teologia? Parece que não. A força do poder da palavra de Deus está em nós, né? Aí é um questionamento que muitos nesta hora estão preocupados, tá? Porque o crente, quando ele está fortalecido na palavra de Deus, quando o problema chega, ele usa essa força do poder de Deus que há na vida dele. Mas o crente que é raquítico, que é cadavérico na fé, que não está fortalecido na palavra de Deus, quando o problema, eu estou chegando, ele já está se tremendo todinho, se desmontando todinho, porque é fraco. Não tem estrutura espiritual para suportar os embates da vida, as exigências da vida, porque não faz o que deve ser feito, ser dedicado às coisas de Deus, buscar ser como Deus é.
a meta a ser alcançada, a estatura perfeita de Cristo, é clara e prioritária na nossa jornada cristã? Será que eu tenho isso como algo que está na primeira prateleira da minha vida? É isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Eu quero ser como o meu Salvador é. Eu quero viver como Ele viveu aqui. Ele é meu exemplo de vida. Eu tenho prazer em declarar isso todos os dias. E que o que Deus quer para mim é que eu seja santo, que eu seja perfeito, que eu seja completamente consertado para ser como Jesus é. Ou eu vivo de qualquer jeito, ou eu faço de qualquer jeito, ou eu penso de qualquer jeito, ou eu compro os meus dias de qualquer jeito. Isso é muito sério, queridos, porque essa indagação, esse questionamento, essa arguição, ela é crucial para as nossas pretensões enquanto cristão. Porque se eu não tenho uma vida cristã progressiva do ponto de vista do que Deus Ele quer fazer em mim, consertando o meu mau caráter que eu construí todos os dias longe dele, do Senhor, eu não vou viver o melhor dessa terra que Deus tem para a minha vida. Fica muito difícil, porque Deus Ele nos desafiou a atingir essa meta, e essa meta implica que eu tenho que me dedicar todo dia a deixar Deus me consertar, a deixar Deus me aperfeiçoar, porque eu sozinho não consigo, eu preciso dEle, e eu só vou conseguir isso dEle se eu me submeter à vontade dEle, porque de outra forma não há como nos santificar aos olhos de Deus. Muito crente que nunca passou pela cabeça essa ideia de buscar a estatura perfeita de Cristo, porque vive de qualquer jeito, porque não entende os propósitos de Deus para a sua vida. Aí tem uma vida desarranjada, uma vida desequilibrada, a família, sabe, não dá nada certo, porque não entende isso, não tem isso como meta prioritária de sua vida. É viver a vida segundo o seu próprio entendimento, não o entendimento de Deus revelado na sua palavra. As exigências de Deus que nós encontramos na sua palavra, mas quer exigir de Deus aquilo que não tem direito para exigir do Senhor. Bom, a submissão à sã doutrina é o que garante poder e segurança para atingir a estatura perfeita de Cristo. Se a estabilidade espiritual do cristão depende da sua convicção, firmeza e fidelidade à vontade de Deus, exigidos na sua palavra, mas será que nós somos assim? Será que a igreja, ela vive essa verdade? Ela tem uma estabilidade espiritual? O crente da nossa igreja Batista Capuí é um crente espiritualmente estável? Porque ele é convicto da sua fé, ele é firme nos propósitos de Deus, ele é fiel à vontade do Senhor, ele não questiona as exigências da palavra de Deus. Será que nós somos assim? Quem é assim, certamente receberá os benefícios, da obediência, tá bom? Para se atingir uma estabilidade espiritual é necessário cumprir à risca as exigências da palavra de Deus. Queridos, se nós temos o conhecimento da palavra de Deus e não obedecemos, nós pecamos contra Deus, e nós não temos mérito nenhum em abrir a nossa boca e pedir algo ao Senhor para nos ajudar nas áreas difíceis da nossa vida. Para terminar, o nosso caminho é pautado no amor verdadeiro de Cristo, sem brutalidade ou hipocrisia. É assim que nós vivemos. Cooperamos com justiça e excelência para o bem-estar espiritual da igreja. Como você vê essas duas questões? Como você tem trabalhado isso na sua vida? Como você tem apresentado essas duas questões a Deus? Você se qualifica a requerer esse estado de vida espiritual, aos olhos da igreja, aos olhos de Deus? Será que isso de fato acontece com você? O amor é um dom de Deus dado ao cristão para ser usado em benefício do próximo com verdade
justiça e excelência. Que Deus nos ajude, queridos, a colocar tudo isso que Ele nos disse agora, nesse instante, né, em prática. Que a nossa vida seja um reflexo do que a palavra de Deus nos recomenda. Que possamos ser submissos às exigências dessa palavra, entendendo que todos nós temos um dom. Nós tratamos aqui de forma específica o dom do magistério pastoral, do cuidado pastoral e do ensino pastoral, né? Mas vimos que esse ensino, por si só, ele não resolve todas as coisas, né? Em primeiro lugar, é necessário que a igreja queira ser doutrinada, consertada, né? Para servir bem os propósitos de Deus, para ser relevante para o reino de Deus, para vermos todo o povo de Deus crescendo de forma harmônica, né? Que possamos ser um povo que trata os relacionamentos baseado na verdade, doa quem doer. Às vezes a verdade dói, mas ela é necessária. O problema é que muitas vezes a gente não consegue lidar com a discordância, né? Muitas vezes a gente não consegue lidar com o não. Isso, infelizmente, ainda é algo muito difícil para algumas pessoas, né? E na época que eu trabalhava com vendas, e os vendedores, a gente sempre fazia aquela prestação de conta, e o pessoal dizia: Abraão, hoje está ruim. Eu digo: meu irmão, meu amigo, vá oferecendo o seu produto, vá mostrando para o cliente. Se você receber um não, você não perde nada, mas se você não oferecer, você perde uma oportunidade de efetivar uma venda. Ofereça. Mas as pessoas, elas têm dificuldade de lidar com o não, né? Então que Deus, Ele nos ajude, queridos, a viver aquilo que é necessário que vivamos para a glória dEle, para a edificação nossa, né? E para a expansão do seu reino aqui na terra. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por tua palavra ministrada, ó Deus. Queremos te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que tudo que foi dito aqui, ó Deus, não se perca, mas que se guarde no coração, Senhor, de cada crente, e que salte do coração para a vida, e que, ó Deus, a transformação, os milagres, ó Deus, que o teu Santo Espírito quer operar, aconteça na vida de cada irmão que faz parte dessa igreja, Senhor. Que transformações, ó Deus, profusas aconteçam, Pai, e que possamos enxergar uma igreja conforme, ó Deus, o teu texto sagrado nos propõe, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por este encontro, muito obrigado por cada um que está conosco, ó Deus, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas e doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam conosco, o povo santo e regenerado, hoje e sempre. Amém. Todos tenham uma ótima semana, né? Quarta-feira estaremos aqui de volta com o nosso Compartilhar e Orar, né? E amanhã temos células, né? Segunda, terça, quarta, Compartilhar e Orar. Quinta-feira nós temos escola de líderes, né? Sexta-feira temos um encontro com a célula mãe, né? A mãe de todas as células. Sábado temos a programação da família, não é isso? Transmissão ao vivo, né? E domingo estaremos aqui de volta, tá? Antes, 9 horas, Escola Bíblica Discipuladora. Eu quero ver muito mais irmãos na sala, né? Vou pedir para a irmã Marlene, que é a nossa secretária, fazer contato aí com os irmãos ausentes para saber o que aconteceu, né? Para a gente poder entender a ausência tão acentuada de muitos irmãos que não fizeram parte da nossa sala hoje, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Nós também desejamos uma excelência na presença do nosso Deus. Finalizar esse culto mais uma vez. Poderoso.
teu nome, ó Rei das nações. O reino te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Das nações, quem não louvará, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não te glorificará, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Tchau, gente. Feliz semana. Deus nos escolheu bem antes da criação do mundo, também nos predestinou por meio do seu Filho Cristo, segundo o seu propósito.